pessoal, bora para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês um dia de produção, então bora comigo. Aqui eu comecei batendo os meus ovos com açúcar, tá? Mostrei aí para vocês que ele começa bem escuro, aí ele chega nessa consistência bem espumosa e bem clarinha, tá? Deixo bater por uns 10 minutos. Aí eu coloquei 5 ovos e 250 gramas de açúcar, tá bom? Deixo bater bastante por 10 minutos. Aí eu vou untar as minhas formas com desmoldante. Não me apego em marca, tá? Até então essas formas estavam corretas, depois vocês vão ver o que virou. Aqui eu vou pesar os secos agora, né? A farinha e o fermento, tá? Ali eu coloquei 260 gramas de farinha de trigo e 18 gramas de fermento, tá? Aqui, como vai ser uma massa branca, de seco vai ser só isso. A minha água e o meu óleo eu já tinha pesado, tá bom? Essa é uma massa chiffon, por isso a gente utiliza óleo ao invés de margarina, tá? Então, aqui eu coloco 150 gramas de água e 60 gramas de óleo, tá? Tudo é pesado, tá bom, gente? Aí, como eu mostro pra vocês, também eu vou colocando o óleo e os secos aos poucos e mexo de baixo pra cima bem devagar pra gente não perder a espuma, tá bom? Aí, coloquei algumas gotas de essência de baunilha também. Como é massa branca, é sempre bom colocar, tá bom? Depois de eu deixar bem homogêneo essa massa, mexer bastante, dissolver todos os gruminhos do trigo, eu vou peneirar essa massa, tá bom, gente? Esse é um pulo do gato que, assim, vai facilitar muito pra vocês, porque normalmente massa branca tende a ficar aquelas coisinhas da gema do ovo, sabe? Então, é bom vocês peneirarem, tá? Pra não dificultar vocês peneirar item por item, então vocês peneirem por último, que dá super certo também, tá bom? Se ficar algum resquício de ovo também, de casquinha, alguma coisa, trigo, chocolate em pó, sempre fica na peneira e dissolve na peneira, tá bom? Aí, gente, eu vou peneirar bem bonitinho. Vocês podem ver que ele não perde a consistência, ele permanece espumoso, tá? E nosso bolo permanece fofinho depois de assado, tá bom? Eu passo a espátula em tudo, tá, gente? Pra gente não desperdiçar nada, porque tudo isso daqui é bolo, então a gente não pode perder nada, tá bom? Aí vocês podem ver que eu mexo depois pra, se ficar algum líquido pra trás, ficar bem misturadinho. E aqui, gente, eu peso a minha massa, tá? Gosto de pesar pra mim ter certeza que ele vai ficar no peso que o cliente pediu, tá bom? E olha o que eu acabei fazendo. Era pra ser um bolo redondo, eu coloquei numa forma retangular. Tive que mudar tudo, mas graças a Deus que deu tempo antes de eu assar, né? Bom, aqui agora eu vou bater uma massa de chocolate, tá? Essa massa anterior que a gente fez foi uma massa de 2 quilos, tá bom? Por isso aquela quantidade da receita. Agora a gente vai fazer um bolo de 3 quilos. Então, eu vou passar tudo certinho aqui pra vocês. Mas qualquer dúvida, podem mandar aí pra mim nos comentários, que eu respondo assim que possível, tá bom? Aqui eu coloquei 6 ovos, quebro um por um, tá? Pra gente não perder nenhum ovo, se caso algum tiver estragado. Então, eu coloco 6 ovos e 300 gramas de açúcar. Pode ser açúcar refinado ou açúcar cristal, que dá certo, tá bom? Vocês podem ver aí na balancinha, vai passar um pouquinho, mas não tem problema, só não pode passar muito, tá? Então, deu 315 gramas de açúcar, tá bom? Aí, agora a gente vai fazer o mesmo processo, vamos colocar pra bater e deixar batendo uns 10 minutos pelo menos, tá bom? Até chegar naquela consistência de espuminha bem branquinha, tá? Aí, a gente tem certeza que dissolveu o nosso açúcar e bateu bastante ovo, tirou todo o cheiro e gosto de ovo também, tá bom? Bom, aí vocês podem ver que eu já pesei a água, coloquei 160 gramas de água e de óleo eu costumo colocar 85, mas passou um pouquinho, chegou perto de 90 gramas, mas não tem problema também, tá? Aqui eu coloco o trigo, 320 gramas mais ou menos, umas 22 gramas de fermento e 80 gramas de chocolate em pó. Misturo bem e vou fazer o mesmo processo com a massa, tá bom? Aí aqui eu já mostro pra vocês eles prontinhos, vão pro forno pré-aquecido a 180 graus. E aí, gente, eu não consegui mais mostrar porque foi correria. Então, esse meu recheio é o de trufado de chocolate blend, que fica maravilhoso. Vocês podem ver a consistência dele, né? Ficou perfeito.
Bom, aqui eu já vou pra montagem dos meus bolos, porque já tá bem tarde da noite. E então eu já montei, fiz o meu recheio. Esse é o de doce de leite caseiro, tá? Cozinhei a lata de leite condensado. Depois eu fiz tipo um brigadeiro mesmo, coloquei creme de leite. Ele ficou bem cremosinho. Fica uma delícia, gente. E aí eu já vou pro recheio de prestígio, na verdade, de beijinho, né? E ele também ficou cremosinho, fiz tudo, né, depois das massas, mas como eu não consegui mostrar pra vocês, depois eu tento trazer um vídeo fazendo esses recheios pra vocês, tá bom? Aí eu montei bem rapidinho o meu bolo, tá? Como vocês viram. E agora eu vou fazer a minha massa de chocolate, montar, na verdade, o nosso bolo, né? Esse daí vai ser inteiro de trufado de chocolate, então é bem rapidinho. Na verdade, esse daí eu demorei um pouco porque eu tava com uma figura comigo, mas é sempre mais rapidinho quando é um recheio só. E também esse daí eu tava dificultando mais porque o recheio tava muito firme, o que é muito bom porque a estruturação do nosso bolo fica bem melhor quando o recheio tá firme, mas na hora da gente espalhar dá uma dificuldade aí. Mas fica maravilhoso também, dá super certo. E olha aí, gente, quem tava fazendo bagunça tinha que ficar parando de minuto em minuto pra poder ficar de olho nele. Mas deu certo, consegui montar o bolo. Aí eu repeti as camadas, né? Coloquei mais uma massa, o recheio, e vou finalizar com a massa novamente, umedecer e fecho bem fechadinho com o plástico, tá bom? Depois disso, gente, ele vai pra geladeira, vai passar a noite, e eu vou decorar só amanhã, tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.